boa tarde. Hoje é dia 18 de abril, estamos reunidos aqui, grupo de conjuntura. No caso de hoje, está a professora Margarida Gutierrez e o professor Caio Prates, junto comigo, para analisar um pouco o que tem acontecido com o mercado financeiro brasileiro nestas últimas 2 semanas. A gente tem observado uma forte apreciação da taxa de câmbio e uma redução das taxas de juros, não? Especialmente as taxas de juros de períodos mais longos, seja de 3, 5 ou 10 anos. Então, tentar analisar o que está por trás dessas notícias boas, digamos, no sentido de que tem melhorado as condições financeiras, pelo menos nestas últimas semanas, eh, da economia brasileira. Eu pediria então para o Caio, tá? Se nos pudesse explicar ou analisar então um pouco os efeitos que levaram a que o câmbio e a taxa de juros caiam, tá? Neste curto Ah, prazo. tá bom. Bom, obrigado, Lixa. Bem, eu diria que nos últimos 30 dias, a gente pode datar daí, houve uma melhora surpreendente no humor no mercado financeiro. Uma queda forte do dólar, os juros futuros mais longos, como o Lixa também destacou, e alta da bolsa. Eu vou me concentrar no comportamento das duas primeiras variáveis, câmbio e juros futuros. A taxa de câmbio nesse período de 30 dias caiu de 5,27 para 4,94 fechamento de ontem. Hoje eu vi que subiu um pouco por conta de algumas preocupações com o arcabouço fiscal. Acho que, se não me engano, fechou em 4,98. Mas, enfim, uma queda muito relevante nos últimos 30 dias. E as taxas de juros também, os juros futuros também caíram bem, sobretudo as mais longas. A taxa de 10 anos caiu de 13,3 para 12,4, uma queda muito expressiva, e com essa queda agora recente, a diferença entre a taxa de 10 anos, que é esse 12,4, para a taxa de 2 anos, que está em 11,8, caiu para 0,6. Essa diferença, esse spread entre 10 anos para 2 anos. Para vocês terem uma ideia, um mês atrás isso estava girando entre 1,2 e 1,4. Agora é 0,6, 30 dias depois. Essa queda, esse movimento dos juros futuros, principalmente a queda do juro mais longo, significa que a curva de juros, que estava muito empinada, né, com juros longos muito acima dos juros curtos, agora ficou uma curva muito mais achatada, o que é uma indicação de redução de prêmios de risco em juros mais longos e, portanto, uma diminuição, a gente pode entender assim, uma diminuição da incerteza na economia a prazos mais longos. É verdade que os juros ainda são extraordinariamente elevados, mas destacaria que não, eu poderia dar dados, mas não tem tempo para isso, porque os juros de fato ainda estão em níveis muito preocupantes, mas a melhora na margem é muito relevante, é esse o ponto que eu queria destacar. Essa melhora, ela pode, no mercado financeiro, ela pode ser atribuída ao que eu chamaria de um alinhamento de fatores externos e domésticos, todos empurrando na mesma direção, direção da melhora. Do lado do setor externo, no caso do cenário externo, a gente tem hoje uma percepção dominante de que o ciclo de alta da taxa de juros dos Estados Unidos já estaria perto do fim. Ao mesmo tempo, se reduziram nas últimas semanas os temores de crise bancária nos Estados Unidos e na Europa, e também diminuiu a aversão global ao risco. E, em decorrência, a gente está tendo uma tendência global de dólar mais fraco, de enfraquecimento do dólar. É um movimento, aliás, oposto ao que ocorreu em boa parte do ano passado, onde a gente teve foi marcado por elevações sucessivas dos juros, até um certo momento, e fortalecimento do dólar. Agora a gente está vivendo um movimento contrário a esse. Do lado do cenário doméstico, o que a gente teve foi um anúncio do governo,
o novo arcabouço fiscal, que fez em 30 de março. Esse arcabouço acabou sendo bem recebido, em especial pelos investidores estrangeiros, e na medida que ele foi bem recebido, isso significou uma redução da incerteza fiscal, né, que tem sido um fator, sem dúvida, relevante por trás dessa melhora do mercado financeiro. No nosso grupo, nós temos uma visão diferente, mais pessimista sobre esse arcabouço fiscal, mas combinamos de fazer um podcast sobre isso na próxima semana, dado que hoje acabou sendo divulgado o texto final do arcabouço para ser submetido ao Congresso, né? Então resolvemos deixar esse assunto para o próximo podcast. Mas não há dúvida que a visão predominante entre os investidores é uma visão diferente da nossa, né? Uma visão de que a ideia é que o próprio comportamento dos preços dos ativos financeiros de março para cá é uma evidência clara disso, de que há de fato uma recepção positiva do arcabouço. Bom, entre os fatores domésticos, eu ainda destacaria, aliás, um peso grande, porque foi muito importante, a divulgação do IPCA, né, da inflação oficial de março, divulgada uma semana atrás. Ele não só ele veio melhor do que esperava, mas, sobretudo, ele mostrou uma melhora qualitativa muito importante. Houve uma queda relevante, muito relevante, da média dos lucros de inflação, na inflação de março, que era da inflação de serviços, que era da inflação do serviço subjacente, que é mais sensível à política monetária. Então, é um conjunto de indicadores positivos que sugerem, né, a confirmar, haver a possibilidade de um comportamento mais benigno da inflação daqui para frente, talvez até surpreendendo os analistas de um modo geral em relação à inflação que continuam projetando para esse ano. A ver. Com isso, pode ser que ocorra, né, se esse cenário se confirmar, a tendência seria haver uma reavaliação pelo Banco Central, pelo Copom, das suas perspectivas em relação à inflação, e isso abre a possibilidade, deixa no ar, vamos dizer assim, a possibilidade de uma antecipação da queda da Selic, que até aqui vem sendo esperada, ou vinha sendo esperada só mais para o final do ano. Note-se que, se houver essa antecipação, nada tem a ver com a pressão que o Lula vem exercendo sobre o Banco Central para reduzir a taxa Selic. Essa pressão, o que ela tem feito na prática é aumentar, elevar as expectativas inflacionárias e retardar a queda da Selic. Ela tem jogado na direção contrária da queda da Selic. Mas o fato é que, embora as expectativas inflacionárias estejam muito desancoradas e jogando contra a queda da inflação, outros fatores têm jogado a favor, e é isso que esses índices mais recentes de inflação, dos quais o IPCA que foi divulgado, vem mostrando. Então, fatores que, de certo modo, vêm compensando e jogando para baixo a inflação a despeito da pior das expectativas. Eu destacaria dois desses fatores. Primeiro, uma desaceleração muito significativa da atividade econômica. Ontem saiu a prévia mensal do PIB em bases mensais que o Banco Central calcula mensalmente, né, que é o IBCBR. O dado seria o PIB, entre aspas, de janeiro, mostrando uma estagnação na margem que, aliás, vem desde meados do ano passado. Até o nível atual é um pouco inferior ao que foi atingido lá em meados do ano passado, esse índice do PIB mensal na série do Banco Central. E isso também vai nessa mesma direção de estagnação da margem da atividade, vão os indicadores que o IBGE divulgou de indústria, comércio varejista e serviços. No caso da indústria, comércio varejista ampliado, a estagnação vem também desde meados do ano passado. No caso da indústria, até que o nível atual é bem inferior à média do ano passado. No caso de comércio, é mais próximo de quando interrompeu o crescimento, meados do ano passado. E no caso de serviços, a estagnação é mais recente. Os serviços ainda cresceram até o quarto trimestre, mas o dado de janeiro
é um pouco inferior à média mensal do quarto trimestre no indicador de serviços do IBGE. Isso tudo significa o quê? Que o aperto da política monetária já há algum tempo vem produzindo o efeito esperado de desacelerar a atividade econômica. E ao que tudo indica, isso começa a se refletir na inflação. Quer dizer, um pouco isso sugere que o aperto monetário está surtindo o efeito esperado, para acelerar a atividade e, com isso, ajudar a conter a inflação. Outro aspecto, outro fator relevante por trás da melhora da inflação, do movimento mais benigno, é o comportamento dos preços do atacado. Eles tiveram deflação em março, a primeira prévia do IPA, da FGV, para abril também mostra uma deflação de preços do atacado até 60 anos, e tudo isso vem contribuindo, ajudando. Essa queda está muito apoiada em queda de preços commodities. Se a gente pegar esse IPA nos 12 últimos meses, agora encerrados nessa prévia que saiu agora de abril, nós temos uma deflação no atacado de 4,2, que é um resultado realmente impressionante, e está muito apoiado na queda de preços commodities. É um nível muito mais baixo do que um ano atrás, a despeito de que nas últimas 2, 3 semanas eles andaram subindo, mas ainda estão em um nível muito abaixo do que estavam um ano atrás. Bom, juntamente com todos esses fatores que me referi, cenário externo e doméstico, a gente também tem que ter em conta que as taxas de juros de mercado estão em nível muito, muito elevado ainda. Então, a gente tem uma situação de que tipo? A gente tem um cenário, um quadro econômico onde o dólar, um cenário, por enquanto, de dólar mais fraco globalmente, uma redução da incerteza fiscal, uma redução da inflação, e tudo isso combinado com juros ainda muito elevados, que é um cenário, uma combinação perfeita para, de fato, acabar jogando no sentido de empurrar para baixo o dólar e os juros futuros, que é o que tem acontecido. No caso do dólar, a gente tem que ter em conta que o que poderia jogar contra a atração de dólar no país era um eventual risco de desvalorização mais forte da nossa moeda. Esse risco diminuiu substancialmente, seja pelo cenário externo de dólar mais fraco, seja pela redução das incertezas fiscais. Então, esse quadro, essa preocupação em relação à atração de entrada de recursos externos, de dólar em particular, pelo fato da desvalorização cambial jogar contra, praticamente hoje se enfraqueceu muito, na verdade. No caso, então, o que a gente tem nesse contexto é que, na verdade, isso tudo combinado com juros muito altos e com viés de queda, é importante ter isso presente, taxas de juros de mercado muito altas com viés de queda, tudo isso é um poderoso fator de atração de dólar para o país. Seja por investidores estrangeiros para aproveitarem uma enorme diferença entre juros internos e externos. Parênteses, é claro, agora isso funciona como atração. Enquanto havia incerteza sobre a fiscal e sobre o cenário mundial, essa diferença de juros funciona pouco para atrair dólares, porque sempre tem o risco de uma desvalorização cambial e anular o ganho do investidor estrangeiro. Esse cenário é muito diferente agora. Então, agora tem uma atração poderosa de investidores estrangeiros, assim como também tem uma atração, um estímulo grande para exportadores internalizarem mais rápido seus dólares, para aproveitar os juros altos. Então, tudo isso joga a favor, tem atuado no sentido de jogar o dólar para baixo. No caso das taxas de juros de mercado, esses juros muito altos, como o viés de queda que eu me referido,
também são um estímulo muito forte para quê? Para que aumente a demanda pelos títulos de renda fixa, para os investidores aproveitarem os juros altos, mas com viés de queda. Então, isso funciona nesse sentido, de aumentar a demanda por títulos, em particular os que estavam mais altos, exatamente os títulos longos, os juros longos. Então, isso funciona como um atrativo para aplicações de renda fixa de prazo mais longo, para aproveitar esses juros enquanto estão tão altos como estão agora, e também para se beneficiar de uma eventual queda adicional dos juros, no sentido de que isso aumenta o preço dos títulos e proporciona um ganho adicional para quem entrar agora. Então, tudo isso joga nesse sentido. Para concluir, quer dizer, a questão que fica no ar, né, é se esse comportamento recente do dólar e dos juros futuros, se ele vai sustentar. Né? Essa é a questão que tem que se pôr. E a resposta a isso vai depender do comportamento desses fatores que eu destaquei como sendo os fatores que estão dando sustentação a esse comportamento recente do dólar e dos juros futuros. Que fatores que a gente tem que prestar atenção? Em primeiro lugar, no cenário externo, se vai se confirmar ou não, nos próximos meses, esse cenário de que a elevação dos juros dos Estados Unidos está próxima do fim, que agora nós estamos num território onde a tendência é permanecer o dólar mais fraco. Tudo isso isso é um primeiro fator que tem que ser monitorado. O segundo fator é se o arcabouço fiscal vai continuar sendo bem avaliado pelos investidores. A gente vai voltar a esse assunto, os riscos disso, no podcast futuro, no próximo podcast nosso. E um terceiro fator é se essa queda recente da inflação vai de fato se consolidar, se a gente vai ter de fato um comportamento mais benigno na inflação daqui para frente. É dar resposta a essas questões que vai depender o comportamento do dólar e das taxas de juros de mercado nos próximos meses. É isso, Lígia. Margarida, qual é a tua visão sobre o tema final do Caio, a questão da sustentabilidade dessas melhoras das condições financeiras? Eu acho que o ponto mais nevrálgico aí se refere à questão fiscal, né? Porque a gente vai discutir, como o Caio colocou, na próxima terça-feira, mas é que o novo arcabouço fiscal ainda tem muitas incertezas, a começar pela política de valorização do salário mínimo, né? Enfim, tem muitas coisas aí ainda a serem detalhadas. E eu acho que isso a gente não vai ter na próxima semana. Na verdade, a gente vai ter ao longo de um período maior, onde o Congresso vai se posicionar, onde, eventualmente, o Executivo também vai poder definir já uma política de valorização do salário mínimo, que é fundamental para a trajetória das contas públicas. Então, em certo sentido, eu concordo, assim, integralmente com o Caio. Essa melhora que a gente está tendo, a gente não pode garantir que tem por trás fundamentos que expliquem consistentemente essa melhora no tempo. A gente não pode realmente afirmar nada. Mas eu acho que a maior incerteza é a questão fiscal, como sempre. Ou seja, os elementos domésticos vão predominar sobre os determinantes externos que o Caio destacou, seja a política monetária americana, a questão da crise bancária. Tudo se a gente não tiver uma crise bancária, uma crise financeira, que esse risco hoje está um pouco deixado de lado, né? A gente até agora não está contando no nosso cardápio com essa possibilidade. Apenas se o cenário internacional se acirrar muito, no sentido de aversão global a risco, aí o capital flui para o porto seguro, que se chama dólar, né? Então, aí os emergentes, em geral, vão se prejudicar por esse contexto mais difícil. Mas isso hoje não está muito no radar, né? Eu acho que aí os fatores domésticos é que vão falar mais alto caso o cenário internacional fique como ele está hoje configurado, né? Margarida, tem um ponto que o Caio não destacou das condições domésticas, que foi o fluxo cambial. Qual é a tua visão sobre a gente sabe que esse fluxo cambial extremamente positivo no primeiro trimestre do ano, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central na semana passada, estão muito associados a um fluxo comercial,
Tanto é assim que a contratação de câmbio comercial e o saldo exportador superavitário, a diferença diminuiu muito, indicando que esse movimento de entrada de dólar está sendo muito colocado, muito feito, muito realizado pelos exportadores e buscando aquilo que o Caio colocou, um diferencial de juros bom, com um risco cambial pequeno, com um risco inflacionário um pouco reduzido, com um risco fiscal um pouco reduzido e com uma perspectiva de viés de queda da taxa de juros, o que valoriza os preços dos títulos. Então, até o presente momento, o grosso desse movimento de apreciação cambial, explicado pelos fluxos, tem a ver com os exportadores internalizando dólares, mas motivados por isso tudo que o Caio colocou. Eu acho que a continuidade desse movimento, dessa percepção, vai atrair o capital financeiro, vamos dizer assim, né? O segmento financeiro do fluxo cambial. Caio, você gostaria então de apresentar algum outro aspecto? Não, não, eu concordo com o que o Marreta falou. Acho que basicamente é isso que eu está pensando, na verdade, né? Que dos três aí fatores, eu acho que o que está parece mais bem encaminhado é a questão da inflação. Acho que a inflação há boas razões para a gente imaginar que ela pode surpreender positivamente. Vamos ver. Claro que uma inflação de um mês é muito pouco para se definir alguma coisa, mas é que a combinação de desaquecimentos, claro, da atividade econômica, queda forte do IPA, dos preços do atacado, sugere que aquele fator negativo, né, que o Banco Central dá muita importância das expectativas, pode estar sendo contrabalançado por esses outros fatores muito poderosos, jogando a inflação para baixo. Então, é possível que a gente tenha até uma surpresa inflacionária no sentido de alguma revisão para melhor das expectativas de inflação para esse ano e para o ano que vem. Mas isso a ver, né? O ano que vem ainda é muito dependente dessas questões que a gente está discutindo, certeza fiscal e tal. Mas nesse ano eu acho que talvez o índice de inflação fique abaixo desses 6, por exemplo, que o Focus está projetando. Eu acho que o cenário parece caminhar para uma coisa um pouco mais benigna. Mas isso Você, é a ver, você, né? espe- você espera que tenha uma redução da Selic na reunião de junho do Copom? Lembremos que a reunião de É muito junho do cedo para Copom falar, vai porque ser um a pouquinho gente anterior. apostaria mais em agosto, mas eu não descartaria totalmente junho, a depender da evolução da inflação nesses meses próximos, né? Tá, não, ia destacar Mas, só em que resumo, daqueles três fatores de risco para esse cenário que eu falei no final, a Margarida deu um foco no fiscal, que eu também concordo que o cenário externo é sempre muito incerto, a gente já teve tantas reviravoltas, né, Lixo? De repente, tudo caminhava de um jeito. Esse cenário que a gente está vivendo agora foi o que a gente viveu até o final de janeiro, por exemplo. Aí, de repente, o Fed chega e muda o discurso, diz que os juros vão ter que subir mais, e não sei o quê. Aí teve até uma revalorização do dólar em fevereiro. Aí depois teve um episódio lá da bancária, da crise, do início de uma crise bancária, com a quebra dos bancos lá nos Estados Unidos, depois o Credit Suisse, etc. E aí o quadro muda. E agora a gente está vivendo uma calmaria que nos aproxima muito do cenário que a gente estava vivendo ali até final de janeiro, onde a ideia de pouso suave, ou numa recessão moderada, não mais do que isso, e um cenário de dólar fraco, porque os juros não vão parar de subir, e não vai haver uma aversão ao risco, que jogaria o dólar para cima mesmo com juros baixos, por conta de aversão ao risco, mas é um cenário sem aumento da aversão global ao risco e com os juros encerrando o ciclo de alta nos Estados Unidos. Esse era um cenário de dólar fraco. Então, sobre esse cenário, parece ser o mais provável hoje, mas de fato a gente tem que ter uma cautela, né? Porque isso já mudou algumas vezes nos últimos 2 anos. E o terceiro cenário eu estou mais otimista, que é o da inflação. Eu fiquei bem impressionado com esse último nível de inflação, abrindo, né, a qualidade da queda da inflação, não foi só o número em si. E vamos ver se isso se confirma ou não nos próximos meses. Eu dei alguns argumentos fora para contrabalançar as expectativas, né? Por que estaria havendo isso? Acho que o efeito perseguido pelo Banco Central, que era desaquecer a economia,
É claro que idealmente o ideal era precisar desaquecer menos se as expectativas estivessem mais favoráveis e o dólar tivesse caído antes. Esse seria o cenário melhor. Mas como nada disso houve, o trabalho sujo tem que ser feito pelos aquecimentos, de derrubar a inflação, já que as expectativas estão jogando contra e o dólar só agora caiu. Vamos ver se confirma essa queda, se isso vai ser revertido. Ninguém sabe também, há muita incerteza sobre isso. Então, eu concordaria que, aparentemente, o fator daquelas três questões que eu pus no final, três incertezas, a fiscal é a maior. Então, agradeço o Caio e a Margarida pelas intervenções. A gente se encontra, então, num próximo podcast. Como o Caio destacou, seguramente vamos a analisar o arcabouço fiscal que foi anunciado hoje, tá? Pelo governo, tá? Para todos, uma boa tarde. Tudo bem.